E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Agora, gente, vamos entrar no assunto sobre predicado, né? Lembrando que predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito da oração. Lembra que a aula passada a gente falou sobre sujeito, né? Que o sujeito, aquele termo, aqui eu vou declarar alguma coisa, de que eu falo alguma coisa, eu falo sobre ele. Já o predicado é o termo que vai falar algo sobre o sujeito, né? E todo predicado, assim como um sujeito, é um termo essencial. Lembra que é termo essencial? Bora repetir? É aquele termo que é indispensável para a oração. E principalmente a parte do predicado, gente, onde tem um verbo. Porque se não tem verbo, não tem oração aqui, viu? Então, se não tiver verbo, também não terá predicado na oração. Então, o predicado, ele é um termo essencial, né? Ele é tudo que se fala do sujeito dentro daquela frase ali. E outra coisa, o predicado, ele é sempre introduzido por um verbo, viu? Haverá algumas situações onde o verbo ficará subentendido, mas de maneira geral, você vai levar para a sua prova que o predicado é aquele termo que será introduzido por um verbo, viu? Haverá vários termos dentro desse predicado. Olha um exemplo aqui, ó. Quando eu digo, Juliana saiu bem cedo de casa. O que é que está se falando de Juliana? Que ela saiu bem cedo de casa. Então, isso que está se falando de Juliana é chamado de predicado. É chamado de predicado. E você já sabe que o termo aqui, eu declaro alguma coisa, é chamado de sujeito, né? E quando tem apenas um núcleo escrito, temos aqui um sujeito simples no contexto, beleza? Então, predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito da oração, da frase. E é introduzido pelo verbo. Olha o verbo aparecendo aqui. Beleza? Temos três tipos de predicado. Temos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbonominal. Eu vou falar de cada um, né? E tem algum assunto a mais. E no finalzinho tem uma tabelinha para a gente preencher, para você não esquecer essa parte de predicado. Primeira coisa, o que é um predicado nominal? O predicado nominal é aquele predicado, pessoal, que vai expressar ou um estado ou então alguma qualidade. Lembra que eu disse lá na parte de predicação verbal que todo verbo que indica estado ou qualidade é chamado de verbo de ligação? Olha ele aqui aparecendo, ó. O predicado nominal, gente, ele só pode ter verbo de ligação. Ele só pode ser introduzido por um verbo de ligação. Então quer dizer, Alice, que dentro do predicado nominal não haverá verbo de ação? Exatamente. Então anote aí, ó, dentro do predicado nominal não há, ó, sem verbo de ação. Não haverá verbo de ação dentro do predicado nominal, viu? Só haverá verbo que indique estado ou qualidade. Ou seja, só existe um tipo de verbo dentro do predicado nominal. É o verbo de ligação, beleza? E como é a formação dele? O verbo de ligação, ele é formado por... Na verdade, o predicado nominal, como é a formação? A formação do predicado nominal é assim, ó. Ele é formado por verbo de ligação, e eu disse que todo verbo de ligação vem acompanhado do predicativo do sujeito, beleza? E todo predicado tem um núcleo, né? Que é a palavra mais importante, é o que dita o ritmo do predicado. Então, o núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo, porque o predicativo é o termo que vai indicar essa questão de estado ou qualidade, beleza? Então, o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Então, lembrando, o que é um predicado nominal? É aquele predicado que vai indicar estado ou qualidade. Será introduzido somente por um verbo de ligação e terá a presença na sua formação verbo de ligação e predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é o núcleo desse predicado. Quando eu digo, a Alana está muito cansada. Quem é que está cansado aqui? Alana, sujeito simples da frase, né? Esse está, perceba que ele está introduzindo um predicado que está passando a ideia de estado, gente. Então esse está aqui é um verbo de ligação, né? Agora, qual é o estado de Alana nesse momento? Muito cansada. Temos aqui o predicativo do sujeito dentro desse predicado. Ora, se temos verbo de ligação e predicativo do sujeito dentro do predicado,
Então, esse predicado só pode ser nominal. O predicado dessa oração aí é nominal. E quem é o núcleo desse predicado? É o estado. Qual é o estado de Alana aqui? Cansada, né? Então, cansada aqui, ó, é o núcleo do predicado. Núcleo do predicado. E qual é a função sintática desse muito, Alisson? É um adjunto adverbial de intensidade. Eu falei para vocês, né, que a gente vai ficar fazendo análise sintática dos termos para já você ficar bem situado aqui, né? Quando chegar a hora do assunto, já tá bem entendido do que se trata aquilo dali, beleza? Então, predicado nominal, estado ou qualidade. O núcleo desse predicado nominal é sempre o predicativo, viu? E haverá sempre verbo de ligação dentro do predicado nominal. Não existe verbo de ação aqui dentro, somente verbo de ligação. Outro exemplo, o quadrívio é o melhor cursinho do mundo. Quem é o melhor cursinho do mundo? O quadrívio. Então essa expressão quadrívio aqui, ó, é o sujeito simples da frase, né? Esse verbo ser está indicando a qualidade do quadrívio, então é verbo de ligação. Agora, qual é a qualidade do quadrívio aqui? Ser o melhor cursinho do mundo. Então, o melhor cursinho do mundo, isso tudo, ó. O melhor cursinho do mundo é um predicativo do sujeito. É um predicativo do sujeito. Ora, se temos verbo de ligação em predicativo do sujeito, então o predicado só pode ser nominal aqui no contexto. Então, pegue todas essas características e vá praticando. Agora, o verbal, ele é o oposto do nominal. Eu disse que o nominal é aquele predicado que vai expressar um estado, né? Já o predicado verbal é o oposto. O predicado verbal, gente, é um predicado que vai indicar somente ação, movimento, moradia, fenômeno da natureza, viu? E detalhe, não terá predicativo, nem do sujeito e nem do objeto aqui, e não haverá presença de verbo de ligação. Porque o verbo de ligação, ele vai indicar estado. Já o predicado verbal indica ação. Então, não terá verbo de ligação aqui. Ele é introduzido, gente, por um verbo que indica ação. Quais são os verbos que indicam ação? É o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, transitivo indireto e o verbo bitransitivo, né, que é o VTDI. Então, no predicado verbal só haverá esses verbos aí, ó. Intransitivo, direto, indireto e bitransitivo. Não terá presença de verbo de ligação. Como é a formação? No predicado verbal tem que ter verbo de ação, viu? E o núcleo desse predicado é o verbo, porque o predicado verbal indica ação, então o núcleo tem que ser uma palavra que indica ação. Então é o verbo que indica ação, que é o núcleo desse predicado. Quando eu digo, eu cheguei cedo do trabalho, quem foi que chegou cedo do trabalho? Eu. Temos aqui um sujeito simples, né? Cheguei cedo do trabalho. Perceba que esse verbo chegar é um verbo que indica movimento. Então é um verbo intransitivo aqui no contexto. Esse cedo é adjunto adverbial de tempo. Do trabalho é adjunto adverbial também. Só que adjunto adverbial de lugar ou de origem, de onde ele chegou. Perceba que só temos um verbo de ação aqui, que é o verbo chegar. Então esse predicado, ó, é um predicado verbal. E o núcleo é o verbo. O núcleo é o verbo chegar. Que é um verbo que indica movimento, é um verbo que indica ação aí no contexto. Então o predicado só pode ser verbal. Outro exemplo. Moura criou o quadrívio. Quem foi que criou o quadrívio? Moura, sujeito simples. Criou o quadrívio. Quem cria, cria alguma coisa, né? Criou o quê? O quadrívio, temos aqui um verbo transitivo direto e o quadrívio é o objeto direto. E todo verbo transitivo direto é um verbo que indica ação. Então aí temos um predicado verbal. Predicado verbal, onde o núcleo é o verbo criar. Então o núcleo desse predicado é o verbo criar. Perceba que a linha vermelha aqui, ó, já começa a partir do verbo, né? Predicado já é uma coisa bem ampla. Predicação é uma parte que fica dentro do predicado. Assim como um predicativo também, viu?
Por isso que é chamado de termo essencial, viu? Porque sem o predicado, você não vai encontrar a predicação e provavelmente não haverá a questão do predicativo aqui, viu? Já o predicado verbo nominal, gente, é a junção dos dois. Eu disse que o predicado nominal indica estado e o predicado verbal vai indicar ação. Então, quando você junta esses dois predicados, vai formar o chamado predicado verbo nominal. Porque o predicado verbo nominal é aquele predicado que vai indicar ação e estado ao mesmo tempo. De novo, ó, vai indicar ação e estado ao mesmo tempo. Ele é introduzido sempre por um verbo de ação, viu? Como é a formação desse predicado? O predicado verbo nominal, ele é formado por um verbo que indica ação e por um predicativo. O predicativo aqui pode ser tanto do sujeito quanto do objeto também, viu? Daqui a pouco eu explico para vocês o que é um predicativo. Predicativo do sujeito ou predicativo do sujeito, do objeto. Então, o predicado verbo nominal, ele vai indicar ação, que é pelo verbo, e estado, que é o predicativo, ao mesmo tempo, viu? E quem será o núcleo? Ora, se o nome é predicado verbo nominal, então o núcleo será duas coisas. Será o verbo de ação e será o predicativo no contexto. Quando eu digo, eu cheguei cansado do trabalho, quem foi que chegou cansado do trabalho? Eu. Sujeito simples da frase. Aqui agora, gente. Quem chega, chega, né? Temos aqui um verbo intransitivo, quem está indicando o movimento. Cansado é o estado dele, do sujeito da oração. Então, predicativo do sujeito. E do trabalho é o adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Agora perceba que temos ao mesmo tempo uma ação, que é a ação de chegar, e temos o estado, que é o cansado, neste momento. Então temos dois núcleos, ó. Temos dois núcleos. E quando o predicado ele indica ação e estado ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ele é chamado de predicado verbo nominal. PVN, predicado verbo nominal. Outro exemplo, alegres os alunos comemoraram a aprovação. Alegres os alunos comemoraram a aprovação. Quem foi que comemorou a aprovação? Os alunos, sujeito simples da frase. Agora, qual ação eles praticaram? De comemorar. Quem comemora, comemora alguma coisa. Verbo transitivo direto aqui. E a aprovação, objeto direto. Beleza? Agora, qual é o estado daqueles alunos no momento que comemoraram a aprovação? Alegres. Então, alegres aqui eu estou atribuindo uma qualidade momentânea aos alunos. É um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, temos aí ó, o verbo de ação, que é o núcleo. E temos um estado, que é outro núcleo. Então, esse predicado aqui só pode ser verbo nominal. Predicado verbo nominal. Ô, Alisson, o predicativo aí vem no início da frase. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que o predicativo ele é livre. Ele pode vir no início, no meio, então no final da oração. Desde que quando vier no início da frase, ou então no meio, coloque vírgula, viu? Para não confundir com outra função sintática ali. Aqui está dizendo que o lugar dele é no final da oração. Por vir deslocado, então necessitou-se da vírgula aqui, beleza? Outro exemplo, os alunos consideram Alisson maravilhoso. Muito obrigado. Quem é que considera Alisson maravilhoso? Os alunos, sujeito simples da oração, porque temos apenas um núcleo escrito. Agora, quem considera alguém ou alguma coisa, né? Eu considero quem? Alisson, verbo transitivo direto. Agora, na opinião dos alunos aqui da classe, Alisson é o quê? Maravilhoso. Perceba que maravilhoso é uma qualidade sendo atribuída a Alisson. Então, e Alisson aqui é um objeto direto. Temos aqui um predicativo do objeto direto. Eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona, viu?
Só saiba que aí é um predicativo, beleza? Então, gente, este é o predicado verbo nominal. Ele vai indicar ação e estado ao mesmo tempo, viu? E a formação dele é com verbo de ação e predicativo. Então, Alisson, como é que fala? Verbo de ligação aqui, escrito não, viu? A gramática diz que ele vem subentendido. Mas, de modo geral, não tem verbo de ligação escrito num predicado verbo nominal. Eu vou explicar isso lá na tabelinha. Agora, vamos entender o que é ser chamado predicativo. O predicativo, gente, é o que eu falei tanto aí, né? Tanto no nominal quanto no verbo nominal. O predicativo é aquele termo que vai expressar um estado ou qualidade momentânea do ser a que se refere, né? O predicativo é aquele termo que vai indicar uma qualidade ou estado momentâneo do termo a que ele vai se referir. Quem é que pode ser predicativo, gente? De modo geral, é um adjetivo, né? Porque o adjetivo, lá na parte de morfologia, que indica estado ou qualidade. Mas pode ser um substantivo, um numeral, então um pronome. Ou então alguma oração substantiva, viu? Então, de modo geral, quem pode ser predicativo? Um adjetivo. Mas um substantivo, um numeral, um pronome também pode ser. E uma oração substantiva também, beleza? Existem 3 tipos de predicativo. Existe o predicativo do sujeito, predicativo do objeto direto e predicativo do objeto indireto. Eu vou falar de 2, que é o predicativo do sujeito e o do objeto direto. É o que despenca em prova para você. O indireto, alguns gramáticos não concordam, não, viu? Mas vou citar para vocês também. Predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é aquele termo, gente, que vai indicar uma qualidade ou então vai indicar um estado momentâneo ao sujeito da frase, né? E outra coisa, geralmente o predicativo do sujeito, ele vem afastado, ou seja, depois do verbo, né? Ou então separado por vírgula, quando ele está perto do sujeito. E outra coisa, o predicativo do sujeito, ele pode acompanhar qualquer verbo, viu? Você que entrou na mente e pensa que o predicativo do sujeito só existe com verbo de ligação, desconstrua essa ideia da sua mente. O predicativo, ele pode acompanhar qualquer tipo de verbo. Qualquer tipo de verbo. Olha os exemplos. Quando eu digo, nós estamos muito felizes. Quem é que estamos muito felizes? Nós, sujeito da oração. Esse estamos aqui está indicando o estado, né? Então é um verbo de ligação. E todo verbo de ligação vai introduzir qual tipo de predicado? Predicado nominal. Muito bem. Temos aqui um predicado nominal. Perceba que esse muito aqui, ó, é um adjunto adverbial de intensidade. Agora, qual é o meu estado aqui nesse momento? De nós, né? Felizes. Então, feliz aqui está atribuindo uma qualidade, um estado ao sujeito da oração. Então, ele é um predicativo do sujeito aqui. Outro exemplo. O filho, ansioso, deu um presente à mãe. O filho deu o quê? Um presente, objeto direto. A quem? A mãe, objeto indireto. E quando temos dois complementos verbais, tendo relação com o mesmo verbo, esse verbo será bitransitivo, VTDI, aqui. Agora, qual é o estado momentâneo do filho naquele momento? Ansioso. Então, esse ansioso está dando a qualidade momentânea ao filho, que é o sujeito da oração. Então, ele é um predicativo do sujeito. Olha, se eu retirar a vírgula aí, vai alterar alguma coisa? Lembra que eu disse que se retirar a vírgula aqui do predicativo, pode alterar alguma coisa, né, no contexto? Realmente altera aqui, ó. Se eu retirar essas 2 vírgulas, pessoal, de ansioso, entre que está separando aqui ansioso, dá a entender, ó, eu disse o quê? Que predicativo é um termo que vai indicar um estado ou qualidade momentânea, né? Se eu retirar essas vírgulas aqui, ó, fica bem assim, o filho ansioso deu um presente à mãe. Dá a entender que o filho ele é sempre ansioso. Sem as vírgulas, vira adjunto adnominal, vira uma característica permanente. Com as vírgulas,
dá a entender que é um estado momentâneo, que é um predicativo do sujeito. Então, tome cuidado. Se você deslocar o predicativo, coloque vírgula, viu? Para não confundir com outro tipo de função sintática aqui. Outro exemplo. Eu serei policial em breve. Amém. Quem que será policial em breve? Eu, sujeito simples da frase. Serei é um verbo de ligação, porque está indicando um estado, né? Uma qualidade que eu quero ter naquele momento. Policial é um predicativo do sujeito, que está atribuindo a qualidade ao sujeito da oração. E em breve aqui é a adjunta adverbial de tempo. Em breve é a adjunta adverbial de tempo aqui no contexto. Então esse é o predicativo do sujeito, para você não confundir, né? Ele vai atribuir uma qualidade, um estado momentâneo ao sujeito da frase, viu? Geralmente vem afastado, ou depois do verbo, ou então separado por vírgula, viu? E outra coisa que pode acompanhar qualquer tipo de verbo, gente. Não é só verbo de ligação, não. Agora, o predicativo do objeto direto. O predicativo do objeto direto, ele também vai indicar um estado ou qualidade momentânea, né? Só que essa qualidade momentânea será dada pelo sujeito da oração ao objeto direto. Ou seja, o sujeito da frase, gente, ele vai atribuir uma qualidade ao objeto direto aí, viu? Ele vai dar uma opinião, que é o chamado juízo de valor. O que é juízo de valor? É quando o sujeito da frase, ele dá uma opinião sobre o objeto direto, viu? E detalhe, observe os verbos. Predicativo do objeto geralmente vem acompanhado de verbo transobjetivo. O que é um verbo transobjetivo, Alisson? É aquele verbo que indica opinião ou então designação, ou seja, nomear, viu? Então, o predicativo do objeto direto, ele sempre vem acompanhado de verbo transobjetivo, que é verbo que indica opinião ou designação. Então, só vai existir predicativo do objeto, gente, se o sujeito da frase der uma opinião sobre o objeto direto, viu? Aqui, ó, quais são os verbos? Julgar, considerar, chamar, declarar, eleger, nomear e achar. Geralmente, esses verbos transobjetivos são transitivos direto, viu? Olha o exemplo. Os alunos acham Alisson maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. Quem é que acha Alisson maravilhoso? Os alunos, sujeito simples. Então, na opinião dos alunos aqui, ó, perceba que na opinião dos alunos, Alisson é o quê? Maravilhoso. Então, esse maravilhoso está atribuindo, gente, uma qualidade que vocês deram a Alisson aqui, que é o objeto direto. Esse verbo aqui é transitivo direto, porque quem acha, acha alguma coisa. Então, Alisson é objeto direto. Então, vocês atribuíram aqui uma qualidade a Alisson. Vocês estão dando um apelido a ele, estão atribuindo uma qualidade a Alisson. Na opinião de vocês aqui, de vocês alunos, eu sou maravilhoso. Então, esse maravilhoso aqui, ó, é um predicativo do objeto direto. Porque maravilhoso quem é aí é Alisson e não os alunos, viu? Então, predicativo do objeto. E perceba que esse verbo achar, ele é um verbo transobjetivo. Transobjetivo. Porque está expressando aqui, gente, uma opinião. Opinião de quem? Opinião do sujeito da frase, os alunos, sobre o objeto direto aqui, que é Alisson. Viu? Outro exemplo. As pessoas consideram o quadrívio o melhor cursinho do mundo. Na opinião das pessoas, do sujeito da frase aqui, o quadrívio é o quê? O melhor cursinho do mundo. Então, essa qualidade aqui de melhor cursinho do mundo está sendo atribuída, está sendo dada pelo sujeito da oração, que está expressando a sua opinião, sobre o objeto direto. Então, temos um predicativo do objeto direto aqui, né? O verbo considerar é transitivo direto, porque quem considera alguém e considera alguma coisa, né? E o verbo e o quadrívio aqui é um objeto direto. Então aí, ó, vocês estão vendo que é o sujeito da oração expressando a sua opinião sobre o objeto direto.
Agora, tome cuidado que isso daqui não é juízo de valor não, viu? Quando você diz, ó, Maria é linda. Mas, Alisson, outra pessoa não pode, talvez não ache Maria bonita. Mas aqui perceba, é um predicativo do objeto? Não é. Sabe por quê? Não é o sujeito da oração, que é Maria, que está expressando uma opinião sobre outra coisa. Não. É você que está dizendo que o sujeito da frase, Maria, é o verbo de ligação, é linda, predicativo do sujeito. Então aí é um predicativo do sujeito e não um predicativo do objeto, viu? Embora seja só opinião aí, não tem nada a ver com o predicativo do objeto. Porque o predicativo do objeto, ele só vai aparecer, gente, quando o verbo é transitivo direto e o sujeito está expressando uma opinião sobre esse objeto, viu? E geralmente o verbo tem que ser esse daqui, ó. Agora vamos falar do predicativo do objeto indireto. É aquele que vai se referir ao objeto indireto, né? Dando uma qualidade, então caracterizando. Quando eu digo gosto de pipoca bem doce. Quem é que gosta de pipoca bem doce? Eu, sujeito simples. Opa, sujeito oculto. Não está escrito na frase, mas eu consigo identificar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto de quê? De pipoca, verbo transitivo direto. E de pipoca é um objeto direto. Então, segundo a gramática aqui, essa expressão bem doce é um predicativo do objeto indireto. Porque está indicando uma qualidade, um estado, uma característica da pipoca aqui no contexto, beleza? Esse daqui não cai tanto em prova, não. As bancas gostam muito do predicativo do objeto direto e principalmente o chamado predicativo do sujeito, viu? E para finalizar aqui nossa aula, vamos montar o nosso esquema sobre predicado e predicativo aqui. Eu vou perguntar a você, você para o vídeo aí e vai responder se é sim ou não. Aí eu vou e jogo, viu? Ó, gente, essa tabela é muito importante para você não esquecer quais são as características do predicado, beleza? Bora lá. No predicado nominal, será que tem verbo de ligação? Sim ou não? Diga aí para mim, pelo que a gente estudou. A resposta é sim. Pare o vídeo e responda. A resposta é sim, viu? Então, no predicado nominal, gente, tem verbo de ligação. Agora, dentro do predicado nominal, pode ter verbo que indica a ação? Óbvio que não, gente, porque o predicado nominal é aquele predicado que indica somente estado. Então, só pode ter verbo de ligação aqui, viu? Agora, será que tem predicativo dentro do predicado nominal? E aí, a resposta é sim ou não? A resposta aqui é sim. Agora, detalhe, só pode ter predicativo do sujeito, viu? Predicativo do sujeito. Agora, no predicado verbal, será que tem verbo de ligação? Não. Impossível. Não pode ter aqui verbo de ligação dentro do predicado nominal. Porque no predicado verbal, quer dizer, perdão, porque no predicado verbal só vai indicar ação, gente, e não estado, viu? Então, não tem verbo de ligação dentro do predicado verbal. Agora, verbo de ação, aí sim, tá correto. Tem verbo de ação dentro do predicado verbal. E predicativo, será que tem? Não tem, porque o predicativo é o estado. Então, não tem verbo de ação no predicado verbal. Agora, no predicado verbo nominal, verbo de ligação, você vai dizer que tem ou não? Você vai dizer que não. Mas eu vou colocar uma estrelinha, daqui a pouco eu explico o porquê. Então, dentro do predicado verbo nominal, não tem verbo de ligação, beleza? Verbo de ação, sim, é obrigatório. Já no predicado verbo nominal, o predicativo, será que tem? É óbvio que tem, sim. E aqui, gente, haverá dois tipos de predicativo. Pode ter predicativo tanto do sujeito quanto do objeto. Predicativo do sujeito
ou predicativo do objeto. Essa parte aqui do verbo de ligação é o seguinte, a gramática diz que o verbo de ligação ele não vem escrito no predicado verbo nominal. Ele está implícito. Está implícito. Então, de modo geral, não tem verbo de ligação dentro do predicado verbo nominal. Ele não aparece escrito. Porque tem um exemplo, se eu falo, João chegou cansado. Dá a entender que João chegou e naquele momento ele está cansado. Ou está aparecendo aí na divisão. Mas a gramática diz que verbo de ligação ele não vem escrito no predicado verbo nominal. Tranquilo? Então, pegue todas essas características aqui, ó, e vá aplicando. Vá sempre lembrando dessa tabela para empregar o predicado nominal. Porque se cair uma questão de predicado, tipo a banca vai pedir assinala a alternativa onde é um predicado verbal. Aí você vai lembrar quais são as características do predicado verbal. Será que tem verbo de ligação? Não. Tem verbo de indicação? Sim. Tem predicativo? Não. Aí você já acelera muita coisa aqui, gente, na hora de responder a questão. Beleza? Deixa eu ver se tem mais coisa. Não tem. Então, vá estudando, né? Pega em parceria com o sujeito aqui. Né? Não é um assunto muito grande, é bem de boa de você identificar. E depende muito, percebe que eu falei muito de predicação verbal aqui, né? Então depende muito de predicação para você entender qual é o tipo de predicado aqui na oração. Beleza? Então fiquem bem. Compartilhe o vídeo para as pessoas, para chegar a alcançar um bom número de gente, né? Graças a Deus, graças a vocês também, estamos crescendo de uma maneira bem gradual, bem tranquila, né? Espero que continue assim, para que possamos ajudar o maior número de gente possível, beleza? Então fiquem bem e até o nosso próximo encontro, onde vamos introduzir já a parte de termos integrantes, beleza? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.